amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula eu vou explicar para vocês como medir a corrente de emissor num transistor do tipo PNP e para mostrar a vocês que a corrente de emissor é aproximadamente a corrente de coletor mais a corrente de base. Em muitas literaturas, em muitos livros, em muitas apostilas, a efeito de cálculo rápido, podemos considerar que a corrente de emissor é aproximadamente igual à corrente de coletor. Então você poderá desprezar a corrente de base, que geralmente é muito pequena, ok? Então vamos lá. Corrente de emissor será igual à corrente de coletor mais corrente de base. Isso serve tanto para o transistor NPN como para o transistor PNP, pessoal. Então vocês podem olhar aí no esquema, certo? E no circuito aí que nós temos aí para vocês verem no esquema, como é que a gente vai executar essa medida aí nesse circuito. Esse circuito aqui é um circuito de um pré-amplificador, temos um transistor PNP aqui, e temos aqui, olha, ele é um BC557, e sabemos que o pino do meio do BC557, que é um PNP, é a base. Esse é o terminal aqui, é o coletor, e esse do lado direito, vocês estão vendo, é o emissor, pessoal. Então, nesse momento, ele está funcionando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a corrente de emissor. Para isso, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Para medir a corrente, eu tenho que desligar o resistor aqui que alimenta o emissor desse transistor PNP, correto? Então, eu vou desligar ele do circuito, protoboard aqui, para vocês verem. Então, vou tirar aqui com o alicate, tirar aqui o terminalzinho. Ó, desliguei ele aqui, correto? Ó, tá solto ele, tá vendo? Olha, tá solto, correto? E aí nós aprendemos o que, pessoal? Que a gente abre o circuito, correto? Para poder medir a corrente elétrica com maior precisão. Para isso, vou precisar usar o miliamperímetro, certo? Que a corrente aí é muito baixa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar, certo? Primeiro as ponteiras do multímetro. Veja, vou colocar a ponteira vermelha aqui, olha, como vocês estão vendo, a ponteira vermelha no terminal do resistor, que vem a tensão, e a ponteira preta vai para o emissor, onde vai ser examinado. Vai ser dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Então, fazendo isso, eu abro o circuito e intercalo o multímetro na condição de amperímetro de linha. Ele está em miliampere. Vou mostrar isso a vocês. Eu selecionei para 20 miliamperes e ele está indicando aqui aproximadamente 3,6667 miliamperes. Vou agora mostrar a vocês esse valor sendo executado. E vocês vendo no multímetro como é que você deve fazer, ok? Então, vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui para vocês verem agora o valor. Olha aí, pessoal, a medida está indicando 3,69 miliamperes. Veja que nosso multímetro está na escala de 20 miliamperes. Dá uma olhada aí. Veja que o multímetro está na escala de na escala de 20 miliamperes. A chave seletora, tá vendo aqui na parte inferior, 20 miliamperes. E aí ele está indicando na medida quanto 3,69. Esse é o consumo total da corrente de emissor. Repetindo, a corrente de emissor é igual a quê? A corrente de coletor mais a corrente de base. Lembrando que a corrente de base é muito menor, muito pequena comparada à corrente de emissor e coletor. E por isso que alguns livros e apostilas vão considerar que a corrente de emissor é aproximadamente igual à corrente de coletor. Correto? Então agora a gente já sabe medir a corrente de emissor do transistor. Seja ele NPN ou PNP, você tem que abrir o circuito. Vamos agora, pessoal, fazer o seguinte. Eu vou agora fazer a medida do circuito de coletor, pessoal. O multímetro aqui desligou, vou novamente acionar ele, certo? Para a gente ver o funcionamento, olha aí, ele está indicando, pronto, 3,69, né? Vou agora examinar a corrente de coletor. Então, vamos lá, vou trocar as ponteiras. Então, pessoal, vejamos aqui, certo? Já verificamos a corrente de emissor, coloquei o resistor no local, já alimentando. Então, temos emissor, base, coletor. Então, sendo ele PNP, eu vou agora abrir aqui, olha, o circuito do resistor do coletor
que tem um resistor no coletor indo para onde? Para aqui, para o terra. Aqui, toda essa parte aqui do circuito é o terra do circuito, onde ele fecha o circuito. Então eu vou abrir o resistor, abrir o circuito, certo? Melhor dizendo, abrir o circuito ligado ao coletor para poder a gente examinar a corrente elétrica, correto? Para isso, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha aqui para puxar aquele resistor ali do circuito, esse resistor aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui para a gente poder fazer isso aqui. Olha, pessoal, podemos ver, eu retirei aqui o resistor, certo? Da ligação do coletor. E agora o miliamperímetro, você sabe que fecha o circuito, o multímetro está em miliampere, em 20 miliampere. Vou colocar a ponteira vermelha aqui, ó, no coletor, correto? E vou colocar a ponteira preta aqui, olha, no resistor, que está com o circuito aberto agora. Vamos ver qual é o valor que está indicando aqui. Vamos ver. O valor que está indicando. Pronto. Então, vou mostrar a vocês o valor que está indicando agora, que vai ser a corrente de coletor. Vejamos agora, pessoal, o valor que vai indicar a medida, certo? Da corrente de coletor. Observe que colocamos aqui o multímetro aqui, olha, na escala de 20 miliamperes, correto? A escala está em miliamperes aqui, vamos ver qual é o valor. O valor da corrente de coletor é igual ou é praticamente igual ou um pouco mais baixa do que a corrente de emissor, que como sabemos, a corrente de emissor é a soma da corrente de emissor, é a soma da corrente de coletor mais a corrente de base. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vou colocar aqui para vocês verem o valor, certo? Olha lá o valor, pessoal. Olha, 2,51. Estou colocando a ponteira vermelha no coletor e a ponteira preta, certo, no emissor. Errei. Estou colocando a ponteira vermelha no coletor e a ponteira preta no resistor que estava alimentando o terminal de coletor, como a gente viu, ok? Então, olha, o valor que está indicando 2,52, um pouquinho menor do que a corrente de emissor que a gente examinou, certo? Momentos anteriores, ok? Então aí concluímos que o transistor está funcionando, certo? E concluímos também, vimos na prática essa fórmula que é a corrente de emissor é igual a corrente coletor mais corrente de base. E estamos vendo que a corrente de coletor, olha, o multímetro aqui desligou, vou novamente acionar ele, certo? A corrente de coletor é um pouquinho mais baixa do que a corrente de emissor. Isso seja no transistor NPN ou PNP, pessoal, sem nenhum problema. Tá ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.